Você é alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. A sua casa, a sua família, os seus. Aleluia. Quantos foram resgatados pelo amor do Senhor? Levantem suas mãos. Que privilégio podermos desfrutar o amor de Deus. Quero te convidar a estender as mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Cumprimenta quem está do lado, diga: que bom que você está aqui, você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje, que o Senhor se revele a você. Amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos estudando a respeito de conquistas, como nós podemos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida, como podemos encontrar êxito nos projetos, nos planos estabelecidos, como nós podemos formar conquistadores. Quem quer ir para esse lugar, lugar das conquistas? Deus vai nos levar lá. Uma das maneiras de formarmos conquistadores é delegando responsabilidades. Eu lembro muito bem, há alguns anos atrás, na verdade já faz bastante, fiz 40, né? Vou fazer agora. Eu estava num acampamento de crianças, no Palavra da Vida, e eu era o conselheiro do quarto, crianças de 8, 9 e 10 anos. E eu lembro bem que cheguei no quarto e disse para as crianças, falei: olha, quem vai cuidar da devocional são vocês. Vocês vão compartilhar o que aconteceu no dia, o que Deus falou com vocês, depois vão fazer os pedidos e vão orar uns pelos outros, combinado? Eles aceitaram, e então começaram a compartilhar. E veio o pedido, os momentos dos pedidos de oração. E eu lembro bem de um menino, ele tinha 9 anos, hoje ele é membro da nossa igreja, o Gabriel. O Gabriel foi pedir oração e começou a chorar. O Gabriel disse assim: olha, eu não gosto de tomar injeção, mas eu tenho diabetes, e eu tenho que tomar injeção quase todo dia na barriga, e é muito chato, eu não gosto. E começou a chorar. E tinha um menininho do outro lado, assim, no quarto. Quando o Gabriel estava falando, ele levantou o dedinho e falou assim: Gabriel, está escrito na Bíblia que Jesus levou as nossas dores. Eu vou orar por você e você não vai precisar tomar injeção. Eu falei: ai meu Deus. Mandei as crianças cuidarem da reunião de oração. Eu falei: Deus, agora age aqui. E aí, eu lembro, a mãe do Gabriel tinha me entregado um aparelhinho, umas fitinhas, e eu tinha que furar o dedinho dele lá e examinar a glicemia no sangue. Se desse mais de 100, ele tinha que tomar a injeção. Se desse abaixo, estava tranquilo. E aí, nós oramos pelo Gabriel, e eu fiz o exame e deu abaixo de 100. Foi uma festa no quarto. O menininho que tinha orado pelo Gabriel disse: não te falei, é só orar. Nós fizemos o teste no outro dia, e era o momento, né, da devocional. Eles esperavam o teste. De novo deu abaixo de 100, foi festa de novo. Foi assim todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou no último dia de acampamento, nós fomos fazer o teste de novo. E naquele dia deu mais de 150. Estava super alto. Falei: Gabriel, a gente vai ter que ir lá tomar a injeção. Peguei ele pela mão, nós fomos cruzando o acampamento. Fomos até a cozinha, estava guardada a insulina na geladeira, chamamos a enfermeira. Ela veio, mas antes de aplicar a injeção, eu falei: vamos orar de novo, Gabriel? Fazer o teste mais uma vez? Ele disse: vamos. E nós oramos. Fizemos o teste de novo. E eu lembro bem, deu 87. Nós cruzamos o acampamento. O Gabriel ia do meu lado chorando. Ele dizia: Jesus ouviu minha oração, Jesus se importa comigo. Quando abrimos a porta do quarto, ele começou a dizer assim: olha, eu não vou precisar tomar injeção,
Jesus ouviu a minha oração. E aí o menininho que estava lá disse: Gabriel, eu não te disse, é só orar. Sabe, delegando responsabilidades, vamos ficar surpresos. Como Deus usa as pessoas, como Ele trabalha quando confiamos nela, como Deus age. Você quer formar alguém? Você quer ir para o lugar de conquistas? Delegue responsabilidades. Foi assim que Moisés preparou Josué para um tempo de conquistas. Se você ler a palavra, você vai ver que ele desempenhou vários trabalhos, várias funções. Primeiro ele foi o assistente, o servo de Moisés. Depois o espia, que foi averiguar a terra. Depois o comandante do exército na guerra contra os amalequitas. Depois ele trabalhou também como uma espécie de levita, de porteiro na tenda do encontro, enquanto Moisés buscava o Senhor. Depois ele foi preparado para ser o líder sucessor, e de fato se tornou o sucessor na casa de Israel. Hoje eu queria olhar para uma dessas funções, a função de espia, e tentar compreender junto contigo como essa função forjou Josué para um tempo de conquista. Você trouxe Bíblia? Abra lá em Números capítulo 13, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: são esses os nomes dos espias que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, quando Moisés os enviou para observar em Canaã. Disse: subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Como é que essa função de espia preparou Josué para um tempo de conquistas? Eu creio que a principal lição que Josué aprendeu nesse tempo foi a capacidade de tomar decisões. Tomada de decisão. Se você quer ir para um lugar de conquistas e formar conquistadores, você precisa aprender a decidir bem, a acertar nas escolhas. Quem quer fazer isso bem? A tomada de decisão é fruto de estudo em vários campos do conhecimento. No campo de gestão de negócios, quem aqui é administrador, gestor ou estudou algo parecido, você vai estudar a respeito da tomada de decisão. Existem as decisões programadas, as não programadas. Existem as decisões estratégicas, táticas, operacionais. Também existe uma série de ferramentas para ajudar o gestor na tomada de decisão. SWOT, PDCA, KPIs, OKRs. Bom, esse é fruto de estudo nesse campo do conhecimento. Na psicologia também vai se estudar a tomada de decisão. A psicologia comportamental vai falar da influência dos estímulos na hora da gente decidir. Os estímulos podem ser positivos ou negativos. Quem já estudou lembra da caixa de Skinner, aquela do ratinho, né? Fazia barulho, ou então se ele apertava lá a alavanca, descia a comidinha. E aí ele vai falar sobre a influência dos estímulos na hora de escolher. Outros campos de atuação, os atletas de alto rendimento também são treinados na tomada de decisão. Eles precisam ser condicionados a tomar decisões rápidas, coerentes. No treinamento dos policiais, existe até mesmo uma sala chamada sala da tomada de decisão. Ali eles são preparados para as abordagens e precisam agir corretamente e rápido. Você já deve ter visto num filme lá, aparece um bandido, um mocinho, e ele tem que agir rapidamente. Hoje eu queria te levar à sala de tomada de decisão do Espírito. Lá nós aprendemos alguns critérios, alguns filtros que vão nos ajudar a decidir bem. Quem quer aprender sobre isso? Você vai tomar decisões nos próximos dias, elas são importantes. Em nome de Jesus, a palavra de Deus pode nos ensinar a fazer isso. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus vai nos apresentar 4 filtros que precisamos submeter às nossas decisões se queremos acertar. O primeiro deles é o filtro da obediência.
Nós vamos ver que o povo não foi bem sucedido, escolheu o mal porque não obedeceu a Deus. Primeira pergunta que temos que nos fazer é: o que eu estou decidindo fere princípios da palavra? Fere realidades que Deus mostrou para a minha vida? Fere alguma lei ou ensinamento de Jesus? Primeiro filtro é a obediência, falei dele ontem. Segundo, discernimento. Se você quer decidir bem, você pode contar com a ajuda de Deus. Ela nos dá o discernimento do Espírito. Deus nos dá essa graça. O discernimento do Espírito, estudamos ontem, que ele tem a ver com a busca da maturidade espiritual. A Bíblia diz que aquele que está no alimento sólido sabe discernir entre o bem e o mal. Também vimos que tem a ver com os dons, as capacitações do Espírito. Existe sim discernimento, que vem na forma de dons, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento dos Espíritos. Também o discernimento tem a ver com uma busca ou um compromisso com a busca da vontade de Deus. Você quer acertar? Tem que passar no filtro da obediência e do discernimento. Hoje eu quero continuar falando de mais 2 filtros. Terceiro filtro: você precisa passar as suas decisões pelo filtro da fé. Nós vamos notar que o povo não herdou a terra que Deus tinha para eles, porque eles não foram capazes de crer. Olha o que diz o texto em Números 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Deus fica irado aqui, porque o povo não era capaz de crer. O Senhor tinha dito que essa era a terra. A nuvem de Deus tinha os guiado até lá. Mas agora, diante do desafio, da decisão de entrar na terra ou não, eles não conseguiram crer. A decisão não passou pelo filtro da fé. Como é que isso acontece na nossa vida? Porque muitas vezes não tomamos decisões norteados pela fé. Em primeiro lugar, por causa de uma visão limitadora. Visão limitadora. Os líderes do povo da terra do povo de Israel foram espiar a terra prometida e apresentaram para o povo uma visão limitadora. Terra terrível, de gigantes, não tem como. E por causa dessa visão, eles pararam, ficaram paralisados. Não foram capazes de decidir corretamente. Nós vamos ver outros exemplos na Bíblia. O mesmo acontece com Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, de que ele teria descendentes. O tempo vai passando, ele está velho, a esposa também. E um dia ele entra na barraca, e ele começa a reclamar a Deus o que aconteceu com as suas promessas. De alguma maneira, dentro daquela tenda, a visão de Abraão ficava comprometida, estava limitada. Muitas vezes não conseguimos enxergar nada além das nossas dores. Não conseguimos enxergar nada além da barraca que nos limita e nos impede de ver. É por isso que quando Deus vai falar com Abraão, ele diz: sai da tenda. E ele sai. E Deus fala assim: agora olha para as estrelas. E quando ele começa a contar as estrelas, a Bíblia diz: e Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ei, você quer tomar decisões certas? Deus te trouxe aqui porque Ele quer ampliar a sua visão. Saia da tenda, comece a contar as estrelas. Deus vai fazer coisas novas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu não sei o que limita a sua visão, eu não sei o que te impede de ver, mas hoje eu queria te convidar a ir a este lugar onde Deus se revela, onde Ele faz a gente literalmente contar as estrelas. Essa semana eu estava contando estrelas com os pastores. Nós vimos um vídeo do pastor T.D. Jakes, e esse vídeo nos provocou, nos confrontou. Ele estava falando sobre fé, sobre visão, e uma das coisas que ele me disse, eu anotei aqui: visões precisam ser atormentadoras,
aterrorizantes e um pouco ridículos. Vou repetir. A visão precisa ser atormentadora, aterrorizante e um pouco ridícula. E nós começamos a fazer um exercício depois que ouvimos a pregação. Ele falava de meninos que consertavam bicicletas e sonhavam em construir aviões. Nós fizemos o exercício de compartilhar as visões ridículas que às vezes a gente não tem coragem de falar. Talvez você guarde uma, trouxe ela para cá. Que bom, ela passa, talvez não passa no critério dos outros ou no teu, mas no de Deus passa. Eu ouvi tanta coisa absurda na nossa reunião, de sonho e planejamentos. Algumas ideias ridículas eu tive até coragem de falar, algumas minhas. Vou criar um pouco de coragem e contar para vocês também. A minha mãe tinha um sonho de ver nessa igreja uma torre de oração. Quem lembra dela falando disso? Tem até na maquete da igreja um lugar para a gente orar no alto. Mas por uma série de circunstâncias, não é possível a gente construir a torre nesse lugar. Mas eu tenho um sonho um pouco ridículo. Eu creio que Deus já preparou uma torre para a gente orar pela cidade. Sabe a torre chamada antiga torre da Telepar? Por que a gente não pode, quem sabe, pegar um horário que está fechado, juntar as igrejas e começar a orar pela cidade? Quando eu disse isso, os pastores falaram, passa no critério, é ridículo, mas pode ser que dê certo. Eu sonho em dia em ver as igrejas unidas orando pela essa cidade e sabe, a criminalidade vai cair. Deus vai curar pessoas nos hospitais, Deus vai agir porque nós estamos orando. Eu não sei qual é a visão ridícula que Ele te deu, mas visões precisam ser assim, aterrorizar, espantar, porque a visão que Deus estabelece na nossa vida precisa ser maior do que nós mesmos. Ela não pode caber nas suas possibilidades, nas suas finanças. Não, quando envolvemos Deus, a coisa fica séria, ela fica maior. Hoje eu quero que você saia daqui aterrorizado, atormentado, porque sonhos de Deus vão brotar no seu coração. Quantos desejam isso? Sabe, quando a Bíblia nos fala sobre visões, sonhos de fé, ela vai nos mostrar que muitas vezes o que nos limita é a visão que temos do próprio Deus. O Senhor estava bravo com o povo, porque apesar dos sinais e de tudo que tinha acontecido, eles não eram capazes de ver que o Senhor era com eles, também na conquista da terra. Eles não eram capazes de ver o Deus que fez a sarça arder. Quando Moisés estava lá no deserto, aquele arbusto que não pegava fogo, e aí aquele príncipe adormecido é chamado para se tornar o libertador da casa de Israel. Eles não eram capazes de lembrar dos sinais, de como Deus fez, do cajado de Moisés que virou serpente. O nosso Deus é terrível, Ele é poderoso, Ele manda pragas para o Egito, pedras, rio que vira sangue, rãs. Deus faz coisas incríveis para libertar o seu povo. Se não bastasse, eles saem sem pegarem armas, mas com os despojos de guerra. Os egípcios agora entregam brincos, braceletes, prata, ouro. Eles saem cheios de grana, porque Deus é poderoso. Logo em seguida, enquanto estão caminhando, vêm os exércitos inimigos. Eles estão encurralados. Atrás o exército, na frente o mar. Moisés está orando e Deus fala, diga ao povo que marche. Eles marcham na direção do mar, fechado, mas Deus o abre como quem abre um livro. Ele é poderoso, aleluia. Quando as visões vêm da parte do Senhor, os sonhos são dele. Não precisamos temer. Não limite a visão que você tem a respeito de Deus. Deixa eu dizer quem Ele é. Em Gênesis 18, a Bíblia vai dizer, existe alguma coisa difícil para o Senhor. Em Isaías 43, versículo 3, ele vai dizer a respeito de si mesmo, ainda quando não havia dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem me impedirá? Não se trata de você. Nós temos um Deus que é todo poderoso, e com Ele nós podemos tudo. Eu gosto quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que...
posso passar por dificuldade, posso passar por doença, posso enfrentar a porta que fecha, a que se abre, a cadeira de rodas, como vimos aqui o Paulinho falando, voltar para o lugar de novo, recuperado, se Deus quiser, em breve completamente curado, em nome de Jesus. Deus pode tudo, aleluia. Você crê nisso? Por vezes a nossa visão é limitada a respeito de Deus, mas a respeito de nós mesmos. Aquele povo estava se vendo como gafanhotos. Olha o que os espias disseram para eles. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Sabe, muitas vezes não cumprimos os propósitos de Deus e não alcançamos conquistas porque nos enxergamos errado. Eu acho interessante que antes de levar Josué, Deus levar Josué para o lugar de conquistas, Ele vai trabalhar a sua identidade. O que o Senhor diz para ele? Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Seja, a palavra forte significa duro como uma pedra, resiliente, capaz de suportar pressão. Você é forte. Deus estava dizendo para ele, você é forte. O mesmo acontece com Pedro, ou melhor, Simão, na preparação para o ministério. A primeira coisa que Jesus vai fazer é trabalhar a sua identidade. Por isso o Senhor muda o nome dele. Você é Pedro, você é forte, você é resiliente, você aguenta a pressão. Ora, Pedro, Simão, era tudo menos resiliente. Ele era empolgado, impulsivo, o primeiro a desembanhar a espada, a se jogar no rio, o primeiro a fazer declarações acaloradas sobre Jesus. Mas quando a pressão chegou, ele negou, ele não aguentou. Mas sabe o que Jesus fez? Quando ele estava lá no barquinho, envolto, sufocado nos sentimentos de derrota, pensando em desistir, Jesus foi lá na praia dizer para ele: você é Pedro, você é forte, continua o teu ministério. Você é Pedro, você é forte, continua trabalhando. Você é Pedro, você é forte, eu vou te usar para construir a minha igreja nessa terra. Que coisa tremenda. Eu não sei você, mas algumas vezes eu já me senti como gafanhoto. Já se sentiu assim? Os desafios aparecem, surgem, e a gente se sente pequenininho. No começo do meu ministério foi assim. Eu comecei a pregar e não é fácil pregar quando você é filho do pastor Pascoal Piragini. E um menino ainda de 19, 20 anos, eu tinha 3 sermões. Se me pedisse para pregar mais do que isso, já complicava. Eu lembro que me convidaram para um congresso de carnaval e eu tinha que pregar 7 vezes. Eu falei, meu Deus. Quando chegou o terceiro e eu não tinha mais palavra, eu fiquei desesperado, me sentindo como gafanhoto. Eu pedi para o líder que estava organizando o acampamento se ele não podia me emprestar a chave do salão de culto. Eu fui lá, peguei a Bíblia, pus em cima do púlpito, estava tudo fechado. Falei, Deus, eu não sei fazer isso, me ajuda. E aí eu senti o Espírito Santo falando, prega para as cadeiras vazias. E eu passei aquela madrugada pregando para um monte de cadeiras vazias. E Deus falava, enxerga o que eu vou fazer amanhã, enxerga com os olhos da fé. Eu te escolhi, eu vou colocar as palavras na sua boca. No outro dia, assim como eu tinha visto, eu comecei a pregar, e um mover de Deus aconteceu no meio dos jovens, porque Deus é poderoso. Semana passada eu estava me sentindo como um gafanhoto. Começam as ligações, a Edna me chamando para ver as coisas do sindicato patronal, não sei do que. Eu falei, meu Deus. Nilson falando para mim, me liga, pastor, a gente precisa tomar decisão, e envolve tanto de grana, envolve isso, envolve aquilo. Eu falei, meu Senhor, aonde eu me meti? E eu confesso
que quando eu olho para essa igreja, para tantos ministérios, para tudo que representa, para onde o meu pai chegou e veio até aqui, eu muitas vezes me sinto como um gafanhoto. Mas sabe, essa semana, enquanto eu estava me sentindo assim, um pastor orou por mim, e ele me trouxe um recadinho. Era um versículo, Jeremias 20:11, e dizia assim: o Senhor, porém, está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Eu continuo me sentindo pequenininho, mas quem está do meu lado é forte. Ei, eu não sei quais são os desafios que se apresentam para você, mas hoje eu vim te dizer: o Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Vai em nome de Jesus, continua em nome de Jesus. Seja forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor está contigo por onde quer que andares. Quantos creem nisso? Aleluia. Às vezes enxergamos mal as situações. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele meditava no caos. Talvez você chegou num beco sem saída. Talvez você está olhando para situações e o caos se instalou e você não sabe por onde ir. Deixa eu te dizer, medite no caos, olhe para ele, se relacione com ele. Deus vai te mostrar caminhos, Ele vai trazer beleza, Ele vai criar coisas novas, caminhos novos, em nome de Jesus. Não temas, o Senhor é contigo. Quem quer em nome de Jesus passar as decisões pelo filtro da fé, Deus vai tratar a sua visão. Segundo impedimento nesse processo de submeter as decisões ao filtro da fé tem a ver com o julgamento dos outros. O povo, de alguma maneira, foi impedido de chegar lá, porque ele se importou demais com o juízo equivocado dos espias. Muitas vezes o que nos impede de decidir bem, ou decidir por fé, tem a ver com os julgamentos dos outros. Os julgamentos dos outros muitas vezes é cruel. Ele nos ridiculariza. E algumas vezes nos tornamos até alvo do riso dos outros. Já aconteceu com você? São vários os exemplos bíblicos nesse sentido. Você vai olhar para a história de Noé. Ele está construindo um barco gigante no meio do deserto, porque Deus tinha mandado. E era ridículo fazer isso. E as pessoas passavam por ele e elas riam. Está louco? Ele dizia: vai chover. O que é chuva? Eles nem sabiam, porque não tinha caído água sobre a terra. Que negócio é esse? Noé se tornou alvo das risadas das pessoas. Sara ri de si mesma. Quando os anjos chegam na sua casa dizendo que ela na velhice teria filhos, ela começa a dar risada. Às vezes nem a gente mesmo acredita no que Deus vai fazer. Sabe, muitas vezes eu fui impedido de chegar adiante porque me importei demais, ou dei valor demais para os julgamentos dos outros. Essa semana nós estávamos ali no retiro com os pastores, orando, nos consagrando. Teve um momento muito especial, um momento que Deus nos visitou. A gente estava falando sobre fé, e eu fui tremendamente impactado com o testemunho do pastor Adoniran. Quem conhece o pastor Adoniran aqui? Faz as libras, que nos ajuda ali com os especiais. Ele está aqui. É que no outro culto era o Cleverson, perdão. Te amo, cara. Esse eu sei fazer. O Adoniran contou a sua história para nós. E eu fui tremendamente impactado. Nós tínhamos acabado de ver um vídeo e ele começou a chorar e dizer: isso é verdade. Eu fui alvo da risada das pessoas. Eu morava lá no interiorzão do Pará. E ninguém na minha família estudava. E eu fui o primeiro a decidir estudar. Eu era criança e dizia que ia estudar e as pessoas riam de mim. Elas pegavam um trator. Eu era menino.
saíam andando e me colocavam para correr atrás, e tiravam um sarro de mim. Quando eu fiz 13 anos, a minha avó, uma senhora cega, ela viu algo em mim. Eu dizia, eu vou estudar, e a minha avó disse, você vai. Ela me mandou para morar na casa de um tio, de um primo. E ali eu comecei a estudar com 13 anos. Eu me formei na escola, me formei na faculdade. Eu olhava para os aviões no céu e me perguntava, será que um dia eu vou andar num deles? E ele chorava e dizia, eu já viajei esse Brasil todo, eu já fui para fora do Brasil, eu já andei de avião, porque um dia, enquanto riam de mim, eu criei em Deus e numa senhora cega que confiou em mim. E hoje esse cara está aqui abençoando tantas vidas. Uma salva de palmas. Coraçãozinhos para você, assim. Te amo. Sabe, Deus por vezes no meio das risadas, Ele levanta gente que vê algo na gente. Era isso que estava acontecendo aqui. Estava todo mundo dizendo que não ia dar certo. Mas Josué e Caleb, eles viram algo. Algo que fez uma geração se transformar numa geração de conquistas. Deus faz isso com a gente. Por vezes Ele coloca a gente perto de você. E talvez eu vim aqui hoje para dizer, ei, você. Não importa o que estão dizendo, você aí. Você vai chegar em lugares que ninguém imagina. Você é filho de Deus, filha de Deus, Ele é poderoso. Essa semana, quando terminou o culto ontem, na verdade, dos jovens, meu sogro estava aqui, contando a respeito do testemunho do Edson do Parolim. Fiquei tão impactado. O Edson do Parolim foi alvo de risadas. Eu lembro bem quando nós estávamos procurando um lugar para fazer uma igreja ali no Parolim, o projeto de balé lá da Sil estava crescendo, as famílias se convertendo e nós precisávamos de um lugar, e a missionária que estava andando comigo, a Jaque, ela falou, Michel, aqueles galpões ali seriam ideais. Falei, mas quem é responsável? Me leva na casa dessa pessoa. E ela me levou na casa do Edson do Parolim. Eu lembro, eu bati palma assim no portão, e veio o Edson, vestido com roupa da Império, torcida organizada. Pois não, eu me apresentei, falei o que queria. Ele me ajudou a conseguir o lugar. Hoje é nosso, 5 galpões, um campinho de futebol, pusemos aí a cobertura do campinho essa semana. Deus é bom, Deus é tremendo. Mas o Edson do Parolim não era convertido. No ano passado, no final do ano, num culto, tive o privilégio de estar ministrando e ele aceitou a Jesus. Eu estou feliz da vida. Meu sogro está discipulando ele. Vai começar uma célula na casa do Edson, é o líder da comunidade. E ele disse, pastor, venha preparado essa semana, porque vão vir umas 100 pessoas na célula. Já é a maior célula da igreja. Começou assim. E ele estava contando. Eu estava desacreditado e eu ajudei um dia uma mulher carrinheira. E ela ficou impactada. Aquela mulher pegou um livrinho com uma capa cinza e trouxe um presente para mim. Ela me deu o livrinho e me deu um terno. E disse, Deus vai te colocar em lugares que você não imagina. O Edson falou, eu não sabia ler. Comecei a folhear as folhas daquele livro cinza, com a capa cinza, o Novo Testamento. Um dia a comunidade começou a se organizar, procurando seus interesses, e por incrível que pareça, eu fui eleito vereador da cidade. Eu tinha que me preparar para a reunião de posse, mas eu não tinha roupa para me vestir. Perguntei para minha esposa, ela sugeriu uma calça jeans, e aí eu lembrei do terno que a mulher tinha me dado. Eu fui vestir, mas tinha um problema, não servia. Eu pus ele todo justinho, apertadinho, e fui para a cerimônia de posse.
Na hora que eu fui levantar da cadeira, rasgou a minha calça de cima a baixo, a minha cueca ficou aparecendo. As pessoas riam de mim. O que você está fazendo aqui? Eu fui para a tribuna e dei meu testemunho. Eu tinha levado a mulher carrinheira junto. Eu saí aplaudido daquele lugar. Mas sabe, hoje Deus me deu uma visão maior, o Edson estava falando. Eu não quero mais ser político, nem líder de comunidade. Eu quero ser pastor aqui. Um dia nós vamos ver o Edson pregando. Talvez a roupa não seja melhor ou riam dele, mas existe um Deus que nos coloca em lugares que não somos capazes de imaginar. Sabe, talvez você esteja paralisado porque está acreditando demais no julgamento, no critério dos outros. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer te levar para um lugar de conquistas. Deus tem algo novo. Ele está como um poderoso guerreiro ao seu lado. Outro impedimento tem a ver com os medos. Quando o relatório é apresentado, a Bíblia vai dizer que o povo chora de medo. Muitas vezes ficamos paralisados porque quando começamos a calcular os riscos, gigantes, cidades fortificadas, exércitos melhores preparados, nós desesperamos. Talvez você chegou aqui assim, com medo do fracasso. Sabe, crianças não aprenderiam a andar se não estivessem dispostas a cair. É de tropeço em tropeço, de queda em queda, que elas vão alcançando o equilíbrio até chegar lá. Eu gosto como as águias aprendem a voar. A águia mãe leva lá, põe o seu ninho lá no alto da montanha. E um determinado dia ela simplesmente empurra a águiazinha lá de cima. E sabe como ela aprende a voar? Caindo. Ela vai batendo a asa torta, vai rodopiando, vai girando em torno de si mesma. E ela está caindo e ela vai conseguindo então bater as asas, até que ela consegue voar. Talvez você parou porque está com medo. Medo de cair, de tropeçar, de falhar. Ei, Deus te trouxe aqui porque Ele vai te fazer voar. Enfrenta os medos. Você vai errar, eu vou errar, nós vamos errar, é fato. Mas quando aprendemos com os erros, quando estamos dispostos a tropeçar para ir adiante, é lá, chegamos lá. Por fim, algo que impediu o povo de experimentar, decidir pela fé, tem a ver com as murmurações. Deus disse a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Sabe, muitas vezes não decidimos por fé, ou as nossas decisões não passam por esse filtro, porque construímos ambientes que não são abençoadores. A murmuração, a reclamação, o senso crítico exagerado, eles criam ambientes limitadores. Quantos querem ver seus filhos se movendo pela fé? Levante as mãos. Faça da sua casa, ou prepare na sua casa um ambiente de fé, um laboratório de fé. Pastor, como eu faço isso? Exercita a gratidão. Lá em casa a minha esposa, ela tem umas coisas engraçadas. Ela faz a gente, tem um negócio lá que a gente tem que pôr os agradecimentos toda semana. Ou pelo menos de mês em mês ela provoca a gente. Ela quer ensinar a mim e aos meus filhos a agradecer. Ela inventou outro negócio chamado Taça da Honra. É um dia importante, especial para alguém, ela põe lá a taça diferente, a gente tem que honrar a pessoa, fazer elogios. Ela também tem ensinado a gente a levar as nossas causas, não importa se são pequenas ou grandes, em oração diante de Deus. E acreditar que Ele responde. E sabe, eu estou impressionado.
nesse ambiente de fé, eu estou vendo crianças florescerem. Esses dias, era dia de jogo do Palmeiras. Eu sou palmeirense. Tem alguns com uma cara assim, eu estou feliz. Num ano, 2 títulos, segundo mês, oh, que glória. O jogo já tinha começado. E eu não achava o controle da televisão. Eu e o Benício, desesperados, procurando para tudo que era lado o controle, para ver se a gente achava. Chamamos a Nina para nos ajudar, e ela entrou junto, e de repente ela disse, para tudo! A Nina é brava às vezes. Para tudo! O que foi, Nina? Papai, ela disse assim, você já tentou orar? Orar, filha? Ela disse, é. Esses dias eu perdi o meu cinto, e orei. E Deus me mostrou que estava no banheiro. Eu abri a gaveta e encontrei meu cinto. Falei, então tá bom, filha, vamos orar pelo controle, então. E a Nininha orou assim, Papai do céu, nos ajuda a encontrar o controle. Quando ela terminou a oração, o Benício perguntou, e agora o que a gente faz? Ela disse, espera um pouquinho. E nós ficamos quietos na sala. Deus falou no meu coração, está no colchão. Fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, comecei a mexer no colchão, Deus disse, não no seu, no dela. Eu entrei no quarto, puxei as cobertas, e o controle estava lá. Nós estávamos procurando há mais de 20 minutos, em 10 segundos eu achei o controle. Sabe por quê? A minha esposa, quero honrá-la hoje em nome de Jesus, tem construído um ambiente de fé na minha casa. E a minha filha ora até para encontrar o controle da televisão. Talvez você se perdeu, não sabe o que fazer. O Deus que faz a gente achar controles, Ele dá rumo para a nossa vida. Sabe, o povo de Israel se perdeu. O outro filtro é o tempo de Deus. Depois que eles perdem a oportunidade, Deus já havia castigado, um grupo resolve se levantar e dizer, nós vamos lá conquistar. E aí Moisés diz, não, agora não adianta mais. A janela da oportunidade fechou. Mesmo assim eles vão e não são bem-sucedidos. Sabe, existe um tempo da oportunidade. Você já perdeu oportunidades que não voltaram? Eu já. Você já andou na frente do tempo e se arrependeu? Eu já queimei líderes assim, eu já fiz coisas que eu não devia, me apressei. Hoje eu queria te ajudar a passar suas decisões pelo filtro do tempo de Deus. E eu tenho uma convicção, uma janela de oportunidade está aberta sobre este lugar e nesta casa. Uma janela de oportunidade está aberta para você. Se você aprender a tomar decisão e pedir ajuda de Deus, Ele vai te levar para o lugar de conquistas. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer pedir ajuda para Deus para tomar as decisões certas? Você quer passar suas decisões pelo filtro da obediência, do discernimento, da fé, do tempo de Deus? Se esse é o teu desejo, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Quero pedir algo, talvez você tenha que tomar uma decisão importante nos próximos dias. É muito importante. Você está aí, levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém que tem que tomar uma decisão importante? Nós vamos orar aqui. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina como tomar decisões. E eu quero pedir que hoje o Teu Espírito visite os meus irmãos, que eles se movam por fé, que eles obedeçam a Deus, que o discernimento do alto venha sobre eles, que eles acertem, Pai, que eles conquistem, que eles cheguem lá, em nome de Jesus. Quero que você continue orando. Eu quero fazer mais um convite.
Você que veio aqui hoje, sabe, talvez você está perdido porque está tentando andar sozinho. Na verdade, você pegou o controle e está tentando resolver a vida e não está dando certo. Em muitas áreas você está batendo a cabeça. Não precisa ser assim. Sabe? Durante muito tempo na minha vida eu tentei andar sozinho, até que eu entendi o que significava de fato entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus não é simplesmente crer em Cristo. Tem muita gente que acredita em Jesus, acredita nas histórias, mas Ele não é Senhor da vida. Entregar a vida para Jesus é entregar o controle nas mãos dEle. Vai ser do teu jeito e não mais do meu. Entregar a vida para Jesus tem a ver com um privilégio. Tem muita gente que diz que é cristã, carrega um crucifixo no peito e uma Bíblia aberta em cima da mesa, na sala, normalmente no Salmo 91. Mas a verdade é que não sabe nem o que Jesus ensinou. Qual é a mensagem dele? Ei, hoje eu quero te desafiar a se tornar de fato um seguidor de Jesus, a entregar o senhorio da tua vida, o controle na mão dele. Eu tenho certeza, se você fizer isso, você vai receber um presente. Hoje aqui nesse lugar, o Espírito de Deus vai morar em você. E a Bíblia diz que Ele nos guia, Ele nos dirige. A voz de Deus vai acompanhar a tua vida. Você não precisa andar sozinho. Se hoje você veio nesse lugar, você quer tomar essa decisão, você quer entregar o controle da vida para Jesus, quer submeter o senhorio dele, Ele que vai te ajudar e te guiar nas suas decisões. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta bem alta a mão. Isso. Eu vou pedir para você que levantou a mão rapidamente. A música vai tocar, vem aqui para frente agora. Pede licença, eu não quero orar. E Deus vai fazer um milagre nesse lugar. Pessoas vão nascer de novo hoje aqui. Deus vai fazer algo lindo. Venha, venha. Você que levantou sua mão aqui, venha, venha. Pede licença e desce agora. Em nome de Jesus. Venha, venha. Desce da galeria, desce lá de trás. Vem aqui na frente. Enquanto eles estão descendo, eu quero que você comece a aplaudir aqui o que Deus está fazendo. A salvação do Senhor chegou nesta casa hoje. Te abençoe, querido. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Pede licença. Pede licença agora. Venha, venha. Não perca tempo. Deus abriu uma janela de oportunidade para você hoje nesse lugar. Ele vai colocar a presença dele na tua vida. Venha, venha, tem mais gente. Venha, 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 venha agora. Venha agora. Pede licença, sai do teu lugar, desce as galerias, sai lá de trás. Venha agora, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo. Venha, venha. Traga a família toda. Pega na mão do irmão ali que você levantou. Eu vou contigo. Tá com vergonha? Vamos lá, eu vou junto. Venham juntos agora, nós vamos orar. Deus vai fazer algo maravilhoso. Está fazendo algo maravilhoso hoje aqui. Tem mais gente, eu estou vendo muita gente descendo da galeria. Vem para cá, pode vir, a gente espera. Venham, venham, venha, 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 venha. Tem mais gente, isso. Venha, 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 venha agora. Quero pedir para os líderes, pastores, já virem aqui, já vão abraçando o povo, já vão chegando perto. Isso, tem muita gente vindo, descendo. Desce para cá, vem para cá. Vem em nome de Jesus, pode chegar. Isso, venham, 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 venha, venha. Desce lá do fundo. Deus falou contigo hoje, venha. Ele vai marcar a tua vida com o poder dele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Venha, venha. Tem muita gente descendo a galeria. Isso, venha, dá tempo. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Aleluia, aleluia. Isso, venha, venha, venha. Eu quero orar por você. Vou fazer uma oração, você vai repetir comigo, amém? Tá bom? Você vai entregar o controle para Jesus. Feche teu olho aí e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Eu te entrego o controle. Me guia. Eu quero ser um seguidor. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhem todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Pai, agora sela com teu Espírito, põe a tua marca, a tua presença, que os meus irmãos não saiam daqui sozinhos, mas acompanhados.
pela tua presença maravilhosa, que o Senhor os guie, que o Senhor os dirija, que o Senhor os leve para um novo tempo. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém.